Pode vir quente que eu estou. Alô, alô, muito bom dia! Essa é a sua Rádio Sintonia, a sua companhia na pandemia. Eu sou o DJ Baltê, mais uma vez, fazendo um link especial lá com a Escola Ernesto de Moraes Leme. É isso aí, hoje a gente vai receber de novo aqui a professora Bia e o tema da ideia de hoje que a gente vai falar é sobre o porquê o isolamento social na periferia é um pouco mais difícil, né? Vamos lá, bom dia, professora Bia, tudo bem? Fica à vontade. Bom dia, gente. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a realidade, né, de vocês, dos nossos estudantes, da periferia, né? A gente tem visto no jornal e mesmo dando um rolê no bairro que o isolamento na periferia não tem sido com uma taxa muito alta, como é esperado. Então a gente fica pensando, mas por quê, né? Será que as pessoas não sabem e tal? A primeira coisa que a gente tem que pensar é que na periferia mora muita gente. As casas estão perto, os quintais estão cheios, as casas estão cheias, as famílias são grandes, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar é, quantas pessoas não moram no quarteirão da nossa quebrada, né? Já estamos aglomerados no normal. E outra coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: aonde que a gente sociabiliza na periferia? Todo mundo tem quintal, área de lazer? Não. Aonde a gente sociabiliza? A gente sociabiliza na rua, na praça, na viela, no escadão. Então, a periferia já tem mais movimento natural mesmo, né? Então, a gente tem que pensar que a impossibilidade do isolamento, ela tem a ver com a estrutura. E aí, outra coisa que é bem importante a gente falar é o quê? Que os jovens, os adultos e os idosos da periferia, em sua grande parte, continuam trabalhando, né? Eles não estão isolados, as crianças não estão indo para a escola, mas os adultos não estão isolados, eles pegam transporte público, eles ficam no ponto de ônibus, eles andam até um lugar longe da cidade e voltam. Quando a gente volta para onde? Para nossa casa, cheia de gente, na periferia, e traz o vírus lá para dentro. Então, esses fatores são bem importantes para a gente pensar isso. Certo, legal. É bom a gente entender que é sempre a gente procurar as autoridades competentes e obedecer as ordens que estão sendo passadas, né? A gente vai ouvir agora o depoimento de uma jornalista, a jornalista Thalita Vespa, que é uma das repórteres que é uma das linhas de frente na cobertura do Covid-19. Ela é uma repórter da UOL, certo? Vamos ouvir o depoimento dela. Fala, galerinha. Bom, eu tô aqui para falar de uma realidade que eu acho que muitos de vocês conhecem, que é a desigualdade extrema que existe no Brasil, sempre existiu, e está sendo super acentuada pela pandemia de coronavírus, que começou aqui em fevereiro. A gente já tem mais de 12 mil mortos hoje, e a gente sabe, eu apurei um trabalho de reportagem grande, de análise de dados para o UOL, que as mortes são mais frequentes, são maiores na periferia, principalmente em São Paulo, que há bairros nobres em que há números de casos absurdos, muitos casos, mas que as mortes mesmo estão vindo da periferia. Eu passei em alguns hospitais municipais, principalmente da Zona Norte, ali da Brasilândia, que é o bairro hoje com mais óbitos em São Paulo. Os médicos estão desesperados, não tem leito, os familiares estão desesperados. Para chegar num posto de saúde, as pessoas que moram nas comunidades precisam pegar inúmeros ônibus. E é curioso que a prefeitura pede que não peguem transporte público, né? Que vão de Uber ou táxi ou carro. É uma falta de senso de realidade absurda. É muito triste isso que está acontecendo. E claramente um descaso do governo, de todos os governos, inclusive e principalmente do governo atual, em relação às pessoas mais vulneráveis. E espero que vocês, essa nova geração que está vindo com tudo, tenha bastante força para mudar isso, para que a gente consiga dar um mundo aí, um país melhor para os nossos filhos e netos. Valeu! Legal, muito legal a ideia da jornalista aí, a Thalita Vespa, uma das repórteres da UOL aí de frente com a cobertura do Covid-19.
Muito bom a gente também, né, escutar uma opinião aí de um jornalista comprometido com a verdade. A gente falou sobre fake news esses dias, né? Quer complementar sobre a ideia da jornalista Thalita Vespa, professora Bia? Olha, acho que o que a Thalita falou é muito importante, né? Ela trouxe dados bem importantes da gente pensar mesmo das diferenças dos bairros. E uma coisa que eu acho que a gente tem que falar é assim: a gente fica doente do Covid na quebrada e aí a gente vai procurar um hospital público e a gente precisa de um leito. E esse leito não existe na quebrada, né? Então, isso é mais uma das coisas que é importante a gente pensar. Mais da metade dos leitos hospitalares da cidade de São Paulo estão em 3 bairros, em 3 subprefeituras centrais. Enquanto a gente tem mais de 2 milhões de pessoas morando em 7 subprefeituras com nenhum leito. Legal, muito legal ter falado nisso, que agora eu vou chamar uma outra fala, que é de um professor lá da Brasilândia, da Brasa, entendeu? Que ele vem com uma fala mais ou menos nesse sentido. Vamos ouvir o professor de Geografia, Tuile. Pô, galera, muito importante eu estar aqui com vocês para falar um pouco da relação que vai ter a quebrada com a Covid-19. Essa doença que vai entrar perigosamente no território da periferia, principalmente porque a periferia sempre esteve historicamente e geograficamente às margens marginalizadas pelos nossos governantes. É só você olhar na paisagem. Quantos hospitais públicos tem perto da sua casa? Quantos postos de saúde você consegue olhar aí da sua janelinha de casa? E te garanto que essa realidade não é a mesma nos bairros de boy. Isso vai fazer com que o contágio do vírus seja muito mais perigoso nas periferias, certo? Já que não tem muito hospital, o contágio cria o perigo, certo? Então, galera, é preciso a gente se cuidar nesse momento. Vamos nos cuidar. Vamos dar um tempo nos bares. Vamos dar um tempo nos rolezinhos. Essa doença é mais perigosa para nós, ok? Beleza, olha aí a ideia do professor Tuile, professor de Geografia e grafiteiro, hein? Ó, da quebrada, que massa, hein, meu? Mandou uma ideia firmeza mesmo, a gente tem que prestar atenção mais, a gente tem que olhar mais em volta e ver quais os recursos que a gente tem, né, professora? Quer falar mais alguma coisa? Deixar algumas considerações finais? Pode ficar à vontade, viu? O programa é nosso. Teve várias falas que são muito importantes. Uma das coisas que a gente tem que pensar é o seguinte: o isolamento social é a única coisa que está controlando. Se a gente for olhar na Europa ou mesmo na China, o que controlou foi o isolamento social. Então, quebrada, tem que ficar em casa, não dá para vacilar. Estar na rua é de fato estar mais em risco, né? Então, depender de hospital público é ter certeza que não vai conseguir o atendimento. Então, é preciso pensar muito se é necessário sair, né? Essa é a minha ideia, assim, da gente acordar, se ligar que quem vai morrer? É meu pai, é meu irmão, é meu tio, é meu vizinho. São essas pessoas que vão morrer, né? E essas pessoas, elas não são números. Elas têm nome, elas fazem falta na nossa vida. Então, o corre é esse, assim, essa é a ideia. Legal, legal. Beleza, então, tem mais alguma coisa para falar? Algumas coisas que tá para acontecer? Tô sabendo que tá rolando muita coisa aí, que vai rolar um sarau, é verdade? Olha, primeira coisa, assim, eu queria dar um recado para alguns alunos que na escola estava acontecendo o projeto Minha Biblioteca, né? E que é um projeto que os alunos levam 2 livros, que são livros bons, livros caros, livros atuais para casa, para montar o seu canto de leitura. Com o isolamento, a professora Lucélia precisou interromper, então algumas salas ficaram sem esses livros. A escola, a partir dessa semana, vai estar disponibilizando. Então, todos os 4º anos, todos os 5º anos, todos os 8º e 9º anos e o 7º D de dado, pode buscar na escola das 11 às 3 da tarde. Aí o que faz? Chega lá na escola, vai no portão do estacionamento, puxa o portão de ferro, vai até a porta de vidro, dá uma batidinha na porta de vidro, que vai vir uma funcionária abrir ou a cachorra vai latir, entendeu? Mas podem colar lá e pegar os livros. A outra coisa que é importante é que o nosso próximo programa vai ser uma rádio sarau, gente. Vamos aproveitar o momento do isolamento e ler uma poesia, ouvir uma poesia, juntar nossos familiares e
falar umas coisas que tá difícil o isolamento também. Então, o nosso próximo programa vai ser um programa de sarau. Certo, legal. Então vamos terminando por aqui. Vou terminar com uma poesia, então. Lá da Quebrada, de Pirituba, por aí. Realidade é muito triste, mas é no subúrbio Surgismundo, submundo, que persiste o crime. Pegar o trem é arriscado. Trabalhador não tem escolha, então enfrenta aquele trem lotado. RZO. É nóis. Da hora, poesia pra gente já ir entrando no clima do sarau. Beleza, é isso aí. Quer mandar um salve pra alguém agora no final? Eu queria agradecer ao professor Isael, agradecer a jornalista Thalita e ao professor Trilê, falar que assim, quanto mais gente, mais somando, melhor. E aí quero agradecer também os estudantes do Grêmio, gente. Queria agradecer o Arthur, a Duda, a Ana Júlia, o Thiago, o Caio. O pessoal do Grêmio também fez um podcast muito legal. É uma galera que tá fazendo um corre na pandemia, entendeu? Então eu queria mandar um salve para esses alunos também. Firmeza, legal. O programa ficou extenso, porque é muita informação mesmo, e a gente está aqui para isso. A escola tem que fazer isso, informar os alunos, e é isso que a gente está fazendo durante a pandemia. Valeu, muito obrigado, é nóis!